setor convergente. Num contexto de crise e de envelhecimento crescente da população, o setor da saúde debate-se hoje com múltiplos e complexos desafios. Inovação, redução de custos e aumento da eficácia e eficiência são preocupações centrais e apostas estratégicas. Em paralelo, na oferta privada, tem-se registrado um crescimento exponencial nos últimos anos. Definir as grandes tendências do setor da saúde é o que vamos debater nesta sessão. Eu chamo a vossa atenção para a sua moderadora, Cristina Simeão. Muito bom dia, Sr. Presidente do Congresso, Professor Roberto Carneiro, Sr. Presidente da APDC, Professor Rogério Carapuça, digníssimos convidados do painel, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um privilégio poder moderar este painel e compete-me então abrir esta sessão da saúde, convidando desde logo a nossa convidada, a oradora convidada, a professora Marisa Miraldo, para o palco, para nos fazer uma apresentação sobre as tendências e os desafios futuros da saúde. Aproveito para apresentá-la, é professora associada de Economia da Saúde do Imperial College London, sendo especializada nas áreas de Política e Economia da Saúde, Economia Farmacêutica e Economia Pública. Tem desempenhado vários cargos docentes noutras universidades, como a University of York e a Universidade Autónoma de Barcelona, licenciada em Economia pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da UCP, tem um PhD em Economia pela University of York e um Master em Economia e Finanças pela Universitat Pompeu Fabra, em Barcelona. É ainda Masters of Arts em Economia pela Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Tem sido consultora nas suas áreas de especialização em várias organizações, como a Organização Mundial de Saúde, WHO. Tem várias obras publicadas, assim como relatórios e working papers. Vamos então assistir à sua apresentação. Muito obrigada. Thank you very much. It's a great pleasure to be here today. Thank you for the invitation. My talk is going to be centered around the challenges faced by healthcare systems, and then I'm going to propose possible reforms to address those challenges. And I'll try to be optimistic. I'm actually quite optimistic in my talk, I think. So I'll start very briefly with some trends. So these are demographic and healthcare trends. They are really not news for this audience, so I'll go very briefly over them. We have experienced incredible gains in life expectancy over the last 5 decades. Nowadays, in OECD countries, people at age of 65 can expect to live more than 11 years than back in the 60s. However, these extra years of life gain are not necessarily spent in full health. So the number of people in need of health and social care has increased in the past and is also expected to rise sharply in the future to come. We have also observed an increase in the prevalence of chronic and non-communicable diseases and also an increase in the frequency of multimorbidity. Nowadays, in high-income countries, 2/3 of the pensioners have at least 2 chronic diseases. So these trends bring some challenges, not problems, challenges to the healthcare system. First, because they impact the burden of disease of the population through premature mortality, but also increased morbidity. But they also bring challenges to the organization of the healthcare system through pressures on service delivery and challenges in terms of financial sustainability. I just want to very briefly show some figures. These are figures from a report to the European Commission. And if you look at the last, here you have the projected increase in the numbers of people with dependency and also projection for long-term care expenditures between 2000 and 2050. And if you pay attention on the last row, we can see that the percentual growth in expenditure as a share of GDP during these 5 decades is expected to rise sharply in all European countries. And this is just the direct cost of treating and managing diseases. But if you take the broader picture, so if you take the impact on the society and economy as a whole, you realize that the impact is substantially higher. So here in this graph, you have some evidence on the total economic costs associated with chronic diseases in the US in 2003. And what the light blue bars measure the impact in terms of lost economic output, brought about decreases in productivity and absenteeism from work. And you can see that these economic costs are actually substantially higher than the direct costs for the healthcare system. So there's really nothing
we need really to change, okay? So we need to change the way that we organize our healthcare systems. We need to shift the balance of care, to have a higher investment, higher focus on prevention and management of chronic diseases. We also need to be very clever in coming up with care settings that manage these diseases in a cost-effective manner, and we need to empower the patients and the citizens as a whole in order to prevent and manage these type of diseases. And because resources are scarce, not only when we have an economic crisis, but generally in economies, we need to do this by promoting efficiency. So this is all very common sense. I'm sure that we all agree with these. But what do we have currently in our healthcare systems? What we have currently is a very strong focus on hospital care. Healthcare is still largely organized around an acute and episodic model of care with a very strong emphasis on specialist care. And while specialist care is extremely important in certain areas, it's certainly not adequate to manage chronic diseases, as it doesn't allow for continuity on the services provided. It also has attached a very high opportunity cost, and therefore is not really an efficient way of managing our resources. The rise in specialization and the increased role of specialist care in many high-income countries has also led to the fragmentation of the services provided. Services tend to be very narrow in scope. We tend to worry about fixing a part of the body of the patient, disregarding its well-being, but also these services tend to be sparsely located within countries, leading to very important equity implications. We have also observed in high-income countries, observed an increased commercialization of services, and while I agree that there's a very important role that the private sector can play within the provision of services, the lack of coordination between the public and the private sector can lead to poor health outcomes, but also to duplication of resources. And finally, but perhaps more importantly, in healthcare systems, services tend to be overly biomedical oriented. We still think about health as absence of disease. So the service delivery tends to be very focused on physical processes with decisions taken by a single Aproveitamos para renovar os nossos agradecimentos aos oradores da sessão anterior, das grandes tendências, os professores João César das Neves, Pedro Magalhães e Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos daqui a muito pouco dar início à sessão deste congresso aqui, neste auditório. Saúde, um setor convergente. E, entretanto, relembro que no auditório 2, os senhores congressistas, em simultâneo com esta sessão, têm uma sessão ensino superior, que papel no novo contexto económico. Os interessados podem dirigir-se para lá. based policies. We should have a delegation and the creation of a new regulatory bodies, and these bodies should be responsible for the development of standards, quality standards, healthcare standards, organizational performance standards, and they should routinely collect data about the performance of the different stakeholders within the healthcare system with respect to those standards. They should also enforce these standards through contractual arrangements that reward the best performers.
We should also create new institutions to commission healthcare. So we need to have institutions that are responsible for assessing the needs of the local populations and then using strategic purchasing tools in order to buy those services from a broad range of providers. I also think that we would gain a lot by having the introduction of more market principles within the healthcare sector. We need to promote contestability, we need to promote competition within the sector. And this can be achieved on the financing, but also on service provision. And in order to promote contestability, we need to increase the choice and the power of choice on the part of the patients. The patients need to be able to choose where they receive healthcare. This is very crucial to promote the competition in terms of quality. And to improve the accountability within the system and better regulation, informed decision making, we need to invest in data collection, and it's very important that this data is widely available to all stakeholders within the healthcare system, within the economy, including the patients, their families, the doctors, the regulators. The next set of reforms is financial reforms. So I think here that is important that we start thinking of financial incentives combining with nudges in order to empower the patients and to change their own behavior. So we need incentives to incentivize individuals to adhere to healthy lifestyles in order to prevent chronic diseases. For those that develop chronic diseases, we need to create incentives for them to self-manage their disease. We also need to move towards pay for performance in order to reimburse providers. In primary care, this means that we need to keep on investing in risk-adjusted capitations, but we need to combine this with performance payments centered around the prevention and management of chronic diseases. In secondary care, we need to be able to develop best practice guidelines, and we need to reward those providers that adhere to these guidelines. And finally, in terms of pharma and medical devices, we need to keep on investing on health technology assessment and cost effectiveness as tools to decide what type of technologies we want to adopt within the healthcare system, but our actions cannot stop there. After these technologies have been adopted within the healthcare system, we need to routinely collect data about its value for the society and link the payments and the pricing of those technologies to that performance. Finally, but perhaps more importantly, in terms of service delivery reforms, I'll suggest two reforms. The first is the shift from hospital care to primary care. We need to strengthen the role of the primary care physicians in order for these to be the core providers of medical services. And we need to give them one function, that is the management of the health status of the population. So not gatekeepers, not a cure, but the managers of the health status of the population. And to do that, we need to equip them with the financial resources, but also with the technology in order for them to be able to provide a comprehensive and holistic range of services. And we also need to allow them more autonomy in the coordination and integration of service provision. Why do I believe that primary care is the right way to go? Well, first, because primary care physicians are really well positioned to enable multi-sectoral collaboration, in particular in between the health, the social care, and educational sectors, and these are really three very crucial sectors for the prevention, but also management of chronic diseases. They're also very well positioned within the national healthcare system to foster collaborations, vertical collaborations between primary, secondary care and the public health function, but also horizontal links across the different healthcare professionals that provide first-line services. And for these reasons, they are the ideal platform for the provision of seamless care that ensures continuity in service provision. The second thing I'd like to propose is to have a more user-focused provision. So that can be achieved in two ways, by empowering the patients, but also by developing integrated care models. Integration of care can be done at three levels. The first is a structural integration by building intermediate care structures that bridge primary health care on one side and secondary care, hospital care on the other. This can be done in several ways. One is by enhancing primary health care centers, giving them resources,
We can bring aspects of hospital care to the home of the patient and have those services being supervised by primary care physicians. We should we can build community hospitals, or we can think of bringing primary health teams within the hospitals. We should also have services that are more disease-centered. We need to stop thinking about healthcare being provided by a single specialist in conjunction to the patient. We need to have teams, multidisciplinary teams working together and delivering services within integrated care pathways. That is, structured multidisciplinary care plans that identify the resources and the processes that intervene in critical points throughout the life of the patient in order to promote its own well-being. And finally, we need to also promote more person-centered care, and this can be done by investing in case management. In order to invest in case management, we need to invest in segmentation tools, so we need to segment the population according to the risk of developing complications or developing diseases, and then we need to empower certain healthcare professionals. In the US and the UK, this is done by senior nurses that work with the subgroups of the population that are at higher risk and develop in conjunction with them personalized healthcare plans. We also need to empower the patients. I spoke about financial incentives and nudges before, but we also need to improve health literacy and information provided to patients in order for them to feel empowered and to be able to manage their own diseases. And for this, we can do it in 3 ways. A very easy way is to grant access to medical records to the patients and carers. We can build information websites like NHS Choices in England, or we can invest in vertical programs that educate the patients to become experts in all aspects of the disease, but also in terms of disease management of chronic diseases. And then we can use the best experts to coach other patients. So I'll finish my presentation with this slide. Can we do it? I think this is all feasible, and I will quote the part of the speech given by Anne Bevan in 1948 in the Parliament in England that led to the establishment of an NHS. If we take pride in the fact that despite our financial and economic anxieties, we are still able to do the most civilized thing in the world, that is to put the welfare of the sick in front of every other consideration, and if we act according to this, then we certainly can change. Thank you. Muito obrigada, professora Marisa Miraldo, por ter dado mote a este debate de forma tão brilhante e por ter aceito o nosso convite. Passo então agora a apresentar os meus convidados e, começando pela direita, o Dr. José Carlos Magalhães, é presidente da Comissão Executiva da HPP, Hospitais Privados de Portugal. Médico, com formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem ainda um MBA em Gestão e um MBA em Marketing. Tem sido gestor de clínicas e hospitais, gestor de rede referenciada da AMI, Assistência Médica Internacional, e gestor da rede de hospitais e clínicas da AMIL no Rio de Janeiro. Foi ainda líder de processos e participante de projetos M&A, fusões e aquisições, na área hospitalar da AMIL. Dr. José Martins Nunes, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, desenvolveu múltiplos cargos hospitalares no SHUC no seu percurso profissional. É autor e coautor de vários livros e trabalhos científicos, foi docente universitário na Faculdade de Medicina de Coimbra e na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa. Foi secretário de Estado da Saúde do 12º Governo Constitucional e é hoje presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Dr. Pedro Santana Lopes, ao longo da sua carreira profissional, desenvolveu inúmeras funções políticas, tanto ao nível autárquico como nacional, das quais destaco Primeiro-Ministro do 16º Governo Constitucional, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, entre muitos outros cargos. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluiu os seminários de mestrado na FDL em Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Internacional Público. Tem várias condecorações, como a Grande Cruz da Ordem de Cristo e a Grande Cruz de Ouro da Áustria. Com várias obras publicadas, é desde setembro de 2011 provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Dr. Salvador de Melo é administrador do Grupo José de Melo e presidente do Conselho de Administração da José de Melo Saúde. É licenciado em Ciências Económicas na opção Gestão de Empresas pela Universidade de Neuchâtel, na Suíça.
Muito obrigada a todos mais uma vez. E como não tenho nenhuma senhora no painel, não posso usar aquela grande máxima que senhoras primeiro, vou utilizar, portanto, a segunda grande máxima, que é os últimos primeiro. Dr. Salvador de Melo, tal como ouvimos na abertura desta sessão, nas primeiras intervenções, vivemos num contexto de crise e tal como a professora Marisa Miraldo também apresentou, onde a saúde tem, ademais, alguns desafios acrescidos. No entanto, o grupo que lidera tem mostrado crescimentos significativos e, portanto, ilustrando bem a tónica otimista que queremos dar ao Congresso e que o Sr. Professor Roberto Carneiro tanto aspira, quais são, para si, os fatores principais que contribuíram para estes resultados em contraciclo? Muito bem. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui, à organização, na pessoa do professor Rogério Carapuça. Queria também felicitar a apresentação da professora Marisa Miraldo, com a qual eu concordo no seu pleno. Parece-me que temos aqui um programa político muito interessante e que deveria ser aproveitado. Iria um pouco mais longe, no sentido em que juntaria à liberdade de escolha o facto do dinheiro seguir o paciente. Parece-me que seria uma iniciativa um pouco mais ambiciosa que poderia fazer sentido num programa político e, portanto, felicito-a também pela apresentação que fez. Relativamente à sua pergunta e o que é que tem levado a José de Mel Saúde a crescer, são um conjunto de fatores. Desde logo o mercado dos seguros de saúde em Portugal tem vindo a crescer de forma muito significativa. Na década dos anos 2000 cresceu a 2 dígitos e, portanto, isso fez com que, no fundo, houvesse um novo mercado que se abrisse. Para isso, penso que o Grupo José de Mel contribuiu com algum significado com a abertura do Hospital Cufo Descobertas em 2001, que representou, na altura, um novo paradigma, digamos, da prestação privada de cuidados de saúde, na medida em que foi um hospital que foi aberto com uma organização semelhante a um hospital público e com todas as valências, praticamente, e com uma organização de serviço. E, portanto, penso que isso fez com que contribuísse para o crescimento também do mercado de seguros de saúde em Portugal. Eu acrescentaria a este tema que a José de Mel Saúde tem tido uma estratégia de diferenciação clara no mercado. E aí, nessa estratégia de diferenciação clara, gostaria de realçar alguns temas. O primeiro é a evidência da qualidade clínica. É para nós um aspecto fundamental, é que a qualidade clínica tem que ser evidenciada por resultados. Isto é uma mudança cultural no setor privado em Portugal, não tanto no público, mas é uma revolução cultural no setor privado em Portugal que nós temos empreendido, que temos estado nessa batalha permanente e temos conseguido bons resultados. A evidência da qualidade clínica, fazemos isso como? Através de benchmarks internacionais, onde nos comparamos com hospitais internacionais e onde nos focamos muito em 2 ou 3 indicadores que nos parecem essenciais. O primeiro deles é a mortalidade. Nós queremos estar ao melhor nível no nosso benchmark em mortalidade e estamos a conseguir isso. Portanto, hoje, serviço a serviço, médico a médico, hospital a hospital, nós acompanhamos a mortalidade, damos essa informação às nossas equipas, aos nossos profissionais e acompanhamos isto de forma sistemática. Tem sido bem aceito pelas nossas equipes e, portanto, o primeiro fator de diferenciação é, de facto, a evidência da qualidade clínica. Um segundo aspecto é a governação clínica. Como eu lhe disse no início, a medicina privada em Portugal era, no passado, muito individualista. Hoje já não é assim. Cada vez mais a organização dos hospitais privados é uma organização por serviço e por equipas multidisciplinares e nós temos vindo a estar enfim, nessa batalha e temos vindo a estar a inovar nessa área, não sozinhos, outros players estão a fazê-lo, portanto não há aqui nenhuma arrogância relativamente a esta matéria, mas de facto temos estado a revolucionar e a mudar a forma como os hospitais estão organizados. Isso é fundamental para uma boa prática clínica. Hoje a medicina individualizada acabou,
não é possível prestar bons cuidados isolado. Cada vez mais é preciso trabalhar em equipas subespecializadas, porque cada vez mais a medicina é complexa e, em simultâneo com a subespecialização, é importantíssima a multidisciplinaridade. Também em relação a isto, vou dar um exemplo, na oncologia nós temos sistematicamente reuniões multidisciplinares entre todos os intervenientes na doença oncológica, o que nos leva a ter excelentes indicadores na área oncológica. Nós temos taxas de sobrevida, não a 5 anos, que é as taxas que são normalmente utilizadas, porque não temos dados ainda há 5 anos, provavelmente iremos tê-los daqui a 1 ano, mas a 3 anos nós temos taxas de sobrevida ao nível do IPO de Lisboa. Portanto, de facto, nós tratamos a doença oncológica com excelentes resultados, fruto de um trabalho de equipa multidisciplinar e de conseguimos diagnóstico precoce. Portanto, é um segundo fator importante, é de facto a governação clínica. Um terceiro fator de diferenciação é o serviço ao cliente. Nós temos investido muitíssimo em pôr o cliente, de facto, no centro, e isto é uma palavra que se usa muito, mas no centro da nossa atenção. Nós temos uma preocupação enorme em servir bem o cliente e em dar um excelente nível de serviço ao cliente. Digamos, são fatores de diferenciação que me parecem importantes. Um quarto fator de diferenciação é a aposta na formação e no ensino e na investigação clínica. É uma área onde acreditamos que o setor privado pode contribuir, é uma área onde acreditamos que a conjugação do ensino e da formação com a prática clínica leva a melhores resultados e, portanto, temos vindo a investir muito seriamente nesse campo. Temos hoje a regência de cadeiras universitárias em hospitais privados, portanto, o Hospital CUF Infante Santo hoje tem a regência de 2 cadeiras da Faculdade de Medicina da Universidade Nova, portanto, a regência da cadeira de otorrino e a regência da cadeira de gastro, e com isso pensamos que podemos contribuir bastante para a qualidade da prática clínica também. Isto relativamente aos fatores de diferenciação. Eu não sei como é que estou em termos de tempo. Muito bem. Estamos precisamente neste momento. Então, acrescentaria só 2 aspectos. É que temos vindo a crescer, com o fruto desta estratégia de diferenciação, a nossa base de clientes. Nós, nos últimos 3 anos, estamos a acrescentar 20% de novos clientes todos os anos à nossa base de clientes. Hoje contamos com uma base de clientes de 1,5 milhão de pessoas e queremos intensificar a relação com esse 1,5 milhão de clientes. E, por último, também temos vindo a crescer porque temos tido uma estratégia agressiva de investimento, onde temos aberto, nos últimos anos, um conjunto de unidades. Portanto, iria realçar 4 unidades CUF, que é a Clínica CUF Torres Vedras, a Clínica CUF Cascais, o Instituto CUF Porto e o Hospital CUF Porto, e 2 parcerias público-privadas, o Hospital de Braga, que é um hospital universitário, e o Hospital de Vila Franca de Xira. E, portanto, são esses os aspectos que nos levaram ao crescimento que temos tido. Muito bem, muito obrigada. Dr. Martins Nunes preside ao maior centro hospitalar do país, numa altura em que esta oferta privada de saúde e de muita qualidade projeta o seu espaço, e numa altura também em que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é uma preocupação crescente. Qual é, na sua visão, o papel do hospital público junto da comunidade onde opera? Muito obrigado. Primeiro agradecer o convite ao professor Roberto Carneiro, ao presidente da APDC, cumprimentar os colegas, as pessoas, os parceiros neste debate. Os hospitais, eu queria localizar aqui prioritariamente numa primeira fase nos hospitais universitários, porque eu entendo que os hospitais universitários são o motor do Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, a crise que estamos a passar é uma crise de circunstâncias que até agora não existiam, conciliadas na mesma crise. É uma crise com uma enorme imprevisibilidade quanto ao futuro,
é uma crise de falta de confiança e é uma crise de falta de esperança. Estas três questões na mesma crise tornam muito difícil, sobretudo, um Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde que tem uma base de transferência do Orçamento de Estado, que é global e universal e que é tangencialmente gratuito. E é exatamente porque este é um enorme desafio que os hospitais públicos têm tido aqui também uma perspectiva de tentar fazer a acomodação financeira que é necessário fazer, mas à custa fundamentalmente do aumento da sua eficiência e da diversidade de produtos que podem lançar no mercado. E eu entendo que os hospitais universitários estão nessa excelente posição de deixarem de ser apenas um hospital de serviços para também serem um hospital de produtos. Um hospital de produtos tem a ver com novos produtos de inovação, sejam eles, sobretudo na área da investigação, mas também na ligação ao setor privado ao cluster de saúde, na área tecnológica. Nós em Coimbra temos a sorte de ter um ambiente, uma área tecnológica de saúde importantíssima, com 7 ou 8 empresas de âmbito global, e, portanto, isso facilita e facilitou, de facto, esta perspectiva, que é o hospital, num momento difícil da sua sustentabilidade, num momento em que é necessário um esforço adicional, ter também receitas próprias que lhe advenham não só do fator de internacionalização no futuro, mas, sobretudo, neste momento, é aquilo que pode advir de novos produtos, com novas patentes, com investigação bem fundamentada, com uma faculdade de medicina e uma universidade com alto valor acrescentado. E, portanto, neste conjunto é aqui que se move o hospital, o Centro Hospital Universitário de Coimbra. Claro que falamos nos hospitais, que são normalmente os grandes hospitais, mas também os hospitais distritais e os hospitais de proximidade, hospitais de grande empregabilidade. E, portanto, é também nesta matéria de não perder a capacidade de empregabilidade que estes hospitais públicos têm que se mover para conseguir aumentar a sua sustentabilidade e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, eles cada vez têm que ser mais tem que estar mais na perspectiva da terceira cultura de Brockman, ou seja, em que os hospitais são carregados de um enorme cientificismo e, portanto, têm que culturizar e têm que socializar as suas áreas científicas e, simultaneamente, cientificar a própria sociedade que o rodeia. E isto tem que ser um hospital mais aberto à comunidade, mais influenciada por a comunidade, mas também que ele possa influenciar a comunidade. Portanto, esta perspectiva aumenta de longe, é um fator importante no aumento da eficiência dos próprios hospitais, se de facto houver esta abertura à sociedade, de modo a que as pessoas sintam o hospital como seu e também os profissionais possam ter uma linguagem que as pessoas percebam e, portanto, esta influência é muito importante para alguns fatores decisivos da eficiência. Mas nós temos, de facto, aqui, em relação ao Serviço Nacional de Saúde e àquilo que foi falado pelo Dr. Salvador de Mel, questões. Há um problema fundamental, eu diria que há 3 questões quanto ao futuro e há 2 desafios. Portanto, a primeira questão do Serviço Nacional de Saúde é saber se os portugueses continuam disponíveis para, dos seus impostos, pagar o Serviço Nacional de Saúde. Eu, sinceramente, acho que sim. Sobretudo neste momento, num momento tão difícil para o país. Se o Serviço Nacional de Saúde falhar neste momento, ele traz uma série de complicações às famílias, às pessoas, já de si debaixo de uma crise económica e financeira. Bom, mas aí também é preciso saber qual é o ponto atual do Serviço Nacional de Saúde em comparação com os outros serviços europeus. Nós temos uma das maiores percentagens do PIB investidos na saúde, temos um out of pocket que é o maior ou o segundo maior dos países europeus e temos depois a captação que é a mais baixa, uma das mais baixas dos países europeus. Face a este cenário, parece-me que é impossível pedir um maior esforço às pessoas, é impossível o esforço no out of pocket, é impossível aumentar os impostos para a saúde e não é possível diminuir mais a captação. E por isso eu entendo que este momento tão difícil foi o maior desafio que algum ministro da Saúde teve nos últimos anos.
De facto, foi um desafio extraordinário e que, felizmente, para quem dirige hospitais, nós temos orientações muito precisas, orientações muito concretas e que nos têm vindo a facilitar a vida no dia-a-dia. Mas a primeira questão é esta, o primeiro problema. Os portugueses estão disponíveis para aumentar ou manter este esforço do Serviço Nacional de Saúde? É a primeira questão. E depois é saber também se o Estado está disponível para abdicar de algumas áreas a favor de um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este é um problema que se está a discutir já na sociedade portuguesa e que se vai continuar a discutir. Depois, três questões, que são três questões, como vimos aqui da primeira conferência, que se põem na Europa toda, que é a questão de saber se nós vamos manter o pagador-prestador ou se de algum modo vamos aqui separar o pagador do prestador. Esta experiência teve algum sucesso em alguns países, nomeadamente na Suécia, mas também em outros países da Europa evoluída, da Europa moderna. Portanto, é uma questão que também começa a ser discutida na sociedade portuguesa. O Estado vai ou não, ou pode ou não, ou é isso conciliável com o Serviço Nacional de Saúde, com as características que temos, como possível separar o pagador do prestador. A segunda é as relações de trabalho dentro das instituições. Nós temos relações de trabalho muito baseadas em contratos firmados que perduram durante uma vida e, portanto, é saber se as alterações de trabalho que vão existir, que devem existir, serão estas ou outras, ou mais flexíveis, com maior flexibilidade, mais condicionadas inclusivamente a uma remuneração com base no incentivo, com base nos resultados e, portanto, também aqui é outra questão que se está a começar a colocar na discussão na sociedade portuguesa e que vai continuar. E a terceira é, no fundo, se nós vamos ou não avançar na discussão do sucesso do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o que é que resulta, qual é o valor acrescentado que cada euro gasto na saúde, daí pode resultar ganhos em saúde. Esta é uma proposta feita por Michael Porter já há alguns anos atrás, já há 10 anos, tem vindo a evoluir e hoje há uma consciência entre aqueles que gerem a saúde, a macroeconomia da saúde, que de facto deveria haver ou deve haver uma relação à avaliação da eficiência do Serviço Nacional de Saúde, também poder ela ser feita através do valor acrescentado na saúde das pessoas. E, portanto, se nós conciliarmos isto com as outras duas questões, nós temos aqui matéria para poder começar a discutir, e que já está a ser discutida na sociedade portuguesa. Os dois desafios é os custos da investigação. A investigação é, de facto, uma muleta importante no desenvolvimento dos grandes hospitais públicos e também dos privados, mas vamos pensar que, de facto, se a investigação por si, que traz resultados bons do ponto de vista clínico, se ela é suportável do ponto de vista financeiro por os serviços e por os países. Porque, num estudo recente que eu vi, em 2020, a evoluir o conhecimento na área tecnológica da saúde e com equipamentos disponíveis, ele é muito superior ao peso do aumento da esperança de vida. Ou seja, o fator do desenvolvimento das novas tecnologias vai condicionar e pode condicionar o próprio desenvolvimento de um Serviço Nacional de Saúde. E aqui vamos cair o que é um Serviço Nacional de Saúde. Tem-se discutido muito à volta desta questão, mas eu penso que um Serviço Nacional de Saúde é, de facto, um serviço em que garante às pessoas, tem uma garantia de saúde, prestação de cuidados de saúde, universal, global e tendencialmente gratuita. Isso não quer dizer que a discussão mereça ser acentuada nestas três vertentes, o que é a separação do pagador-prestador e depois nas outras duas. Eu penso que são discussões interessantes e que vamos tendo e que já começaram e que nos próximos anos elas vão ditar o que é que vai ser a saúde no país nesta matéria. Muito obrigada. Dr. Pedro Santana Lopes, a socialização da ciência, penso que foi algo que foi mencionado, e também a integração, as parcerias, a abertura à sociedade, no fundo. Qual, na sua opinião, que tipo de serviço pode um setor, como o setor social, prestar à saúde? Muito obrigado pela pergunta e, antes de mais, pelo convite ao professor Rogério Carapuça, ao Sr. Presidente do Congresso, professor Roberto Carneiro, e também saudar os colegas de painel
e todas as pessoas aqui presentes. Quero sublinhar, aliás, fui convidado, e com muita simpatia, mas sou do painel único não especialista na matéria. Tenho estas responsabilidades na gestão da Santa Casa Misericórdia. Ainda ontem estive no Porto a propósito do empreendedorismo e da economia social e da inovação social, falando-se no terceiro setor. Aqui na área da saúde, eu não posso, a propósito da misericórdia e do setor social, falar propriamente de um terceiro setor. Nós trabalhamos, vamos dizer, a Santa Casa Misericórdia tem um departamento de ação social e de saúde. Nos anos mais recentes nem tinha uma direção de saúde autónoma. Ela existiu quando foi provedora a doutora Maria José Nogueira Pinto, depois foi extinta e eu voltei a criá-la recentemente. Nós temos, a maior parte das pessoas desconhece o trabalho que fazemos, eu também desconhecia em grande medida antes de assumir estas funções, há um pouco mais de 2 anos, mas eu diria que a Santa Casa da Misericórdia e as misericórdias neste país, neste processo de evolução de competências por parte do Estado, ou de responsabilidades, se quiser, trabalham com uma grande imprecisão, que é um dos pontos que eu queria sublinhar, nessa repartição de responsabilidades. E, portanto, as misericórdias ficam cada vez mais com o quê? E, nomeadamente, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E posso-lhe dar o exemplo das unidades de excelência que tem, só para ilustrar no minuto: Alcoitão, o Centro de Reabilitação de Alcoitão, o Hospital Santana na Parede, ao pé da Marginal, que todos conhecem, julgo eu, a unidade do Juso, que inaugurei o ano passado, cuidados continuados e paliativos, e depois os centros chamados da saúde de proximidade, aqui em Lisboa, que são 7, mais 2 extensões, vamos abrir um novo agora no bairro da Liberdade. Mas a Santa Casa da Misericórdia cada vez mais trabalha com aqueles que não são enquadráveis nas outras respostas, quer setor público, quer setor privado. E eu dou-lhe exemplos concretos. Quando foi projetada a unidade do Juso pela doutora Maria José Nogueira Pinto, e tanto foi que eu decidi que essa unidade devia ter o seu nome, mas eu diria não foi propriamente só para pessoas carenciadas. Mas o que é que acontece? Quais são os telefonemas que recebo no dia-a-dia? Pedir para receber pessoas que os hospitais, que estão numa fase já complicada da sua existência, e que os hospitais não querem que continuem nas suas camas. E, portanto, que têm que sair, têm que ir para casa, têm que ficar ao cuidado das famílias. E esta semana até eu tenho uma pessoa de 106 anos, por exemplo, mas há das mais variadas idades, desde jovens a mais velhos, mas pessoas que estão, muitas vezes, no estado terminal da sua vida e que já não podem ficar. Eu não falo aqui tanto dos privados, falo no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde e ao setor público, em que as exigências que nós compreendemos de uma gestão que procura reequilibrar as responsabilidades financeiras do Estado, mas leva a situações limite a que as misericórdias de facto têm de responder, têm de dizer presente. Eu não posso dizer, nós quando abrimos o Juso, porque com certeza fizemos o nosso estudo económico, que também temos que fazer, para além do perfil funcional, ou seja, bem, está completamente posto em causa pela realidade, em relação às 73 camas que lá temos. E estamos a abrir o último andar, abrimos há pouco mais de 1 ano, como eu disse, e a procura é muita. Como é muita a procura, por exemplo, em Alcoitão, dou-lhe outro exemplo em Alcoitão, na reabilitação. Pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas ou com mobilidade reduzida e, portanto, a procura de Portugal e do estrangeiro. Alcoitão foi feito na década de 60 pelo meu antecessor, Dr. Meli Castro, também por causa da guerra do ultramar. Não só, mas também. E o que é que acontece? Como cada vez mais, por exemplo, a Administração Regional de Saúde vai reduzindo as suas possibilidades de comparticipação, nós trabalhamos também, naturalmente, em algumas áreas com o Serviço Nacional de Saúde, a reabilitação, e situações que constatei, nesses centros de excelência, se for decidido em termos de racionalidade de gestão, não deve ultrapassar o prazo, por exemplo, de 3 meses, olhando para o período estimado pela coparticipação da Administração Regional de Saúde. Só que tem sido facilmente perceptível e constatável que os efeitos da terapia de reabilitação num centro como Alcoitão aconselham o internamento das pessoas que estão nessa situação para além dos 3 meses. E o que deve fazer a misericórdia? Dizer, olha, vá para casa porque nós não podemos
agora acolhê-lo mais, e as famílias também não têm dinheiro, a ARS não comparticipa, ou acolher, ou ficar com a pessoa, e ver que ela ao fim de 2 meses, quando não mexia o braço direito, já o mexe. Ou quando não conseguia segurar num garfo para se alimentar, começa a segurar num garfo. Eu compreendo que noutros setores, onde há uma humanidade igual ao das misericórdias, mas a obrigação de apresentação de resultados, quanto mais não seja perante os portugueses em geral, no setor público, leva a estas situações marginais que nós temos que pura e simplesmente resolver. Também lhe posso dar o Hospital OSA, o Hospital Santana da Parede, é na área da ortopedia, essencialmente, mas depois aqui é um caso diferente, é de facto com a gestão. Quem passar na Marginal ou se entrarem lá, tem um caboclo, um edifício, está lá uma estrutura do edifício construída desde 91, era provedor o Padre Vítor Melissas, nunca mais teve uma decisão. E tive agora, estudámos se era mais barato demoli-lo ou se era mais aconselhável com a participação do LNEC, o estudo económico também, a definição do perfil funcional do hospital, e vamos de facto fazer um investimento de 15,6 milhões de euros nos próximos 2 anos, e pronto, não vou entrar aqui nos pormenores do alargamento das especialidades do hospital, mas o fundamental é, a sua área essencial é a ortopedia, e portanto serve, nomeadamente na área da alta competição, mas não só consultas externas. Este ano já vamos em 25.700, é um hospital com um movimento considerável e significativo. Isto para lhe falar, portanto, do que é o trabalho deste setor social na área da saúde. Eu costumo dizer, e digo na casa, e digo à administradora do setor, e digo às pessoas da direção da saúde, com certeza nós também temos que reduzir custos, nós temos que procurar e convencer as famílias, de facto, no pagamento, quando não estamos integrados ou ligados ao Serviço Nacional de Saúde, como é o caso do JUSO, de facto têm de pagar em função dos seus rendimentos. Mas nesta situação de crise, o papel das misericórdias, e não falo só da de Lisboa, é um papel, olha, que precisa de regulação, precisa da definição de fronteiras, de facto, com o setor público, com o setor privado, para não estarmos a multiplicar respostas, para, de facto, a avaliação da rentabilidade, do valor acrescentado de cada euro investido no setor da saúde, ser bem avaliado. Agora, nós procuramos introduzir esta lógica numa área em que sabemos que somos obrigados a dar respostas onde outros não as podem dar. Eu não vou dizer que não querem dar, vou dizer não podem dar ou não conseguem dar. E, portanto, nos centros de saúde, nos bairros mais problemáticos de Lisboa, estamos no Castelo, estamos em Alcântara, agora vamos para o bairro da Liberdade, estamos no bairro do Armador, e, portanto, estamos no Beato, com o Centro de Saúde de Domingos Barreiro, onde temos as mais variadas especialidades, onde fazemos ambulatório, mas onde cada vez mais vamos não ficamos nos cuidados de saúde primários, mas também nos secundários. Portanto, aqui com o Dr. Martins Nunes, para introduzir uma nota, não é muito dissonante. Ouvi a lógica da integração, totalmente de acordo, da intergeracionalidade, totalmente de acordo. A questão da investigação. Foi algo com que me deparei na Santa Casa da Misericórdia que não aceitei. Nós temos que investir na investigação. Eu não, por exemplo, nas neurodegenerativas, nós não podemos ter tantas pessoas de idade a nosso cargo, uma instituição como a Santa Casa, e não criar bolsas como criámos, vamos entregar as primeiras dia 5 de dezembro, para as pessoas procurarem soluções na área de tratamento, na área do Alzheimer, do Parkinson, de outras, ou nas vertebromedulares, em Alcoitão, não fazer investigação, não trabalhar com instituições internacionais congêneres, não fazer intercâmbio de experiências. Tem que acabar agora. Já lá vamos, porque esse é um ponto importante e que de certeza quero explorar mais tarde. Chegado a Portugal há pouco menos de um ano, Dr. José Carlos Magalhães, gostava de apelar à sua visão externa e à sua experiência, quer do Brasil, quer do continente americano. Ouvimos falar aqui da importância dos cuidados primários, dos cuidados continuados, mas continuamos a viver muito num sistema hospital-centric. Tem Portugal, na sua opinião, condições para deixar de remunerar a doença e passar efetivamente à promoção da saúde? Sem dúvida. Antes de mais nada, agradeço o convite, doutora Cristina. Agradeço aos organizadores a oportunidade de estar aqui. É a minha primeira aparição pública, nos 8 meses que eu cá estou. E atendendo o apelo dos organizadores, eu quero, um apelo ao otimismo, eu quero dizer que eu sou
quase que irresponsavelmente otimista, né? A nossa empresa, quando no ano passado, quando decidiu fazer essa aposta, né? Vir para Portugal, nós não percebemos a crise como algo mal, né? A crise é uma oportunidade de entrar num novo mercado, a crise é uma oportunidade de desenvolver práticas novas. Normalmente na crise as pessoas estão mais abertas a coisas novas, né? Antes de seguir, é importante eu falar sobre que empresa é essa. É uma empresa brasileira, a Amil Assistência Médica, é uma empresa de seguros, né? Fica mais fácil de entender. Na verdade, é uma empresa de saúde. Ela cuida da saúde de 5,5 milhões de brasileiros hoje. E ela trabalha num sistema fechado. Se a gente abstrair a questão do que é um sistema público, e se eu for olhar a minha prática na empresa que eu trabalho, nós cuidamos da saúde de 5,5 milhões de pessoas que põem lá o seu dinheiro e eu tenho que, com esse dinheiro, cuidar delas. Então, abstraindo a questão que é a empresa privada, de fato é um sistema de saúde que a empresa trabalha. E, obviamente, para ter eficiência na utilização desses recursos, eu quero agora me reportar muito à apresentação da professora Marisa, porque a professora Marisa apresenta um leque de soluções, vamos dizer assim, de práticas, que a gente já pratica nesse sistema que se chama Amil, né? Nós temos 24 hospitais e 57 centros de saúde, né? Mas nós deixamos já algum tempo de trabalhar tendo o hospital como centro do sistema. O hospital não é um centro do sistema. Obviamente que em algum momento todos vamos precisar dos hospitais, os hospitais têm que estar lá, eles têm que estar preparados, prontos e adequados a nos atender. Mas é na prevenção que se gerencia o recurso. Porque a gente trabalha num negócio que a inflação corre 2 a 3 vezes mais rápido que a inflação média. Então, obviamente, a gestão desse recurso tem que ser muito bem cuidada. Para vocês terem ideia, 2% dos clientes desse sistema, Amil, eles são responsáveis por 40% dos custos do sistema. Então, esse grupo de pessoas, ele tem que ser acompanhado à lupa, né? E para esse grupo de pessoas, nós temos, e eu acho possível que se crie cá também, sistemas de acompanhamento desses doentes catastróficos, de acompanhamento de doentes que são crônicos, que a gente já sabe que repetidamente eles internam e demandam recursos. Um diabético, por exemplo, acompanhado nesse sistema, ele custa 1/6 do diabético que fica solto por sua conta, procurando seus médicos, procurando as suas soluções por sua própria conta, com a vantagem, além de custar 1/6, ele tem uma qualidade de vida infinitamente melhor, né? Então, eu acredito que isso é possível a gente desenvolver aqui. E, obviamente, todo esse sistema tem que ser apoiado em sistemas informáticos, aí voltando para a área de TI, e que se perceba o utente do início do cuidado, desde o cuidado primário até o cuidado domiciliar, que nesse sistema nós também fazemos, que é a hospitalização domiciliar. É óbvio que ele tem que ser percebido e enxergado em todo essa cadeia. Muito obrigada. Dr. Salvador Melo, voltando a si, isto leva-nos ao tema da personalização dos cuidados de saúde. Uma medicina personalizada, centrada no cidadão, mais do que no utente, no cliente, o cliente que tem direitos, que tem deveres, e a medicina baseada na evidência, que conjuga os conhecimentos e a experiência clínica com este manancial de informação, de dados em que vivemos hoje, para podermos aplicar especificamente àquele paciente. Qual a importância da componente digital no sentido de passarmos da prestação ao ato para a prestação ao cliente?
Eu penso que as tecnologias digitais vão revolucionar a forma como se prestam cuidados de saúde, de facto. Estamos no início, nós próprios estamos a aprender muito, portanto somos naturalmente conservadores e, portanto, estamos a arrancar para essa revolução digital, mas parece-nos que é um mundo de oportunidades que vem aí pela frente. De qualquer maneira, nós, enfim, como lhe disse há pouco, temos uma visão muito centrada no cliente e chamamos cliente e não doente, é uma questão semântica, mas que nos parece muito importante, porque de facto parece-me que a palavra cliente preserva mais o direito das pessoas e aquilo que é aquilo que têm de facto direito a receber, e nós temos tido uma aposta fortíssima em personalizar cuidados. Darei aqui um ou dois exemplos, desde logo o médico assistente CUF. Nós, no fundo, instituímos nas nossas unidades CUF a figura do médico assistente CUF, que no fundo é um médico de família, portanto, que exatamente tenta pegar no doente no início das suas necessidades e até abordar os temas da prevenção, que nos parecem muito importantes. E, portanto, estou completamente de acordo com a integração de cuidados e parece-nos que é um tema muito relevante e começar, de facto, nos cuidados primários. Nós, nas nossas instituições privadas, enfim, nós não temos acesso ainda a gerir centros de saúde, mas nós, nos nossos centros de ambulatório privados, já temos a figura do médico assistente CUF, que no fundo é um médico de família e queremos desenvolver, e as pessoas já têm acesso a um médico de família. Um outro aspecto da personalização da oferta é a realização de check-ups. Nós temos um conjunto de oferta de check-ups personalizados em função das necessidades das pessoas, e também na nossa rede as pessoas podem realizar check-ups preventivos e, portanto, parece-me também um aspecto muito relevante da personalização da oferta. E um tema que me parece que foi aqui referido, já não me lembro bem porquê, o tema da internacionalização. Temos também um gabinete de apoio ao cliente internacional, onde os milhares de clientes internacionais que nos procuram têm um apoio dedicado, desde a língua, desde temas administrativos, de viagens, e, portanto, são 3 aspectos da personalização da oferta que temos. Em relação ainda à relação com o cliente, que nós queremos cada vez mais estreitar, temos também instituído a figura de gestores de clientes. Portanto, já há bocado referi o tema dos resultados da área oncológica, mas nós, por exemplo, na área oncológica temos gestores de clientes dedicados. Portanto, pessoas que as pessoas ainda estão em casa, gestores que as pessoas ainda estão em casa e já estão a ser cuidadas pelas nossas equipes, se têm plafond de seguro, se não têm plafond de seguro, como é que têm que falar com as companhias de seguros para garantir que, de facto, têm direito a serem tratados, as questões até fiscais associadas à doença, até ao acompanhamento dentro das nossas unidades. Portanto, temos gestores dedicados. A área oncológica é um exemplo, mas há outros exemplos, não vou agora amassá-los com isso. Quanto ao tema da estratégia digital, como lhe disse, nós somos conservadores e newcomers nesta área. Vamos acelerar muitíssimo a nossa participação nesta época digital, porque nos parece, de facto, que é um tempo de oportunidades e que vai revolucionar a saúde. Penso que o sistema de saúde fechado sobre si próprio vai forçosamente desaparecer. A liberdade de escolha, quer se queira, quer não, com a digitalização vai acontecer. Portanto, mais vale que os sistemas acompanhem depressa essa revolução do que reagirem a ela.
Nós temos tido, enfim, estamos no início, como lhe disse, estamos a investir fortemente na internet, temos novos sites na internet e estamos a apostar na mobilidade das nossas aplicações e, portanto, para que possamos estar com os nossos clientes onde eles estejam, seja em casa, seja no aeroporto, seja no carro, estamos a apostar fortemente numa estratégia de mobilidade para podermos estar junto dos clientes onde eles estejam. Muito bem, muito obrigada. Dr. Martins Nunes, falou-se em mobilidade, falou-se em tecnologia, em personalização de cuidados. Outra das contribuições que a tecnologia tem dado para chegar também aqui à personalização dos cuidados tem sido a telemedicina, e o CHUC tem já uma história de há largos anos com a telemedicina. Para além de ser uma ponte que encurta realmente a distância entre o clínico e o paciente, pode esta ser uma plataforma de aumento de eficiência, de redução de custos, de apoio, no fundo, à retoma e à sustentabilidade da saúde? Nós temos experiência em telemedicina desde 98, portanto há 15 anos, sobretudo em duas áreas, mas a mais importante, aquela que evoluiu mais, é na área da cardiologia pediátrica. Estamos ligados a todos os hospitais distritais da região centro, mais o Hospital de Vila Real, isto no plano nacional. E no plano internacional estamos ligados a Angola, Benguela e Luanda, a Cabo Verde, portanto Cabo Verde estamos Cidade da Praia e Mindelo e, ultimamente, no ano passado, ficámos ligados a São Tomé. Eu acho que é uma área importantíssima que se tem desenvolvido ao longo dos anos e que é fundamental, sobretudo, por 3 ou 4 razões. Primeiro, desde logo, é a vantagem de ter médicos em hospitais distantes, apoiados por um hospital central, por um hospital universitário. O que sucede, e a experiência e o resultado dessa experiência, é que os médicos que todas as semanas entram em contacto com o centro de telemedicina, eles têm os seus doentes melhor selecionados, têm mais conhecimento sobre as áreas, desenvolvem novas estratégias terapêuticas e, sobretudo, os doentes são tratados mais atempadamente. Portanto, esta experiência é uma experiência, de facto, notável nesta matéria. E podemos dizer que nós fazemos 3.000 e poucas, 3.000 consultas por ano por telemedicina não urgente. Foi inaugurado em 2006 a telemedicina de urgência. Portanto, também a telemedicina de urgência com todos estes pontos focais. Depois é o problema da coesão do território. Como é evidente, se nós tivermos um centro como o Hospital Pediátrico, que hoje integra o Centro Hospital da Universidade de Coimbra, ligado ao interior do país, às zonas remotas, há uma questão, isto aumenta a coesão nacional, aumenta o acesso, aumenta a distribuição do conhecimento e a distribuição do acesso. E, portanto, nesse aspecto, é um aspecto que merece ser referido. Por outro lado, imaginemos o que é 3.000 consultas, eram 3.000 famílias, que são crianças que tinham que se deslocar a Coimbra. Portanto, também temos aqui um problema económico, financeiro, das próprias famílias, das próprias pessoas. Isto também ajuda e tem ajudado à fixação de médicos no interior. Uma das razões apontadas, havia várias, mas uma delas era a falta de acesso ao conhecimento e a falta de ligação a grandes centros. Era um dos grandes problemas, ou uma das questões levantadas pelos médicos para não concorrerem ao interior do país. Embora o interior hoje, com as vias rápidas e autoestradas, está já não é bem interior. De qualquer maneira, isto também aumenta a fixação e depois é uma aprendizagem constante. E temos notado isso em relação, por exemplo, com Angola, em que se fazem telecursos, teleformação, e no último curso, que era para 14 médicos angolanos, estavam 80 médicos na sala. Bom, e isso ajuda, de facto, também a desenvolver o brand, a marca Coimbra, nesta matéria, e tem-nos ajudado bastante, sobretudo nesta fase de internacionalização. A telemedicina tem sido um dos pontos que tem sido referido como interessante nesta matéria da telemedicina. Nós vamos, em 2014, desenvolver por outras áreas. Também temos a dermatologia, vamos ter outras especialidades e vamos criar um centro
de telemedicina mais amplo, com maior autonomia e que possa eu também desenvolver algumas estratégias nesta matéria. Mas eu julgo que a experiência é de facto uma experiência muito boa. Muito obrigada. Ainda no tema da medicina personalizada, Dr. Pedro Santana Lopes, o programa da Santa Casa Saúde Mais Próxima, que é um programa itinerante, faz-se literalmente à estrada e vai ao encontro do cidadão. Portanto, será este o expoente máximo de aposta na prevenção e na promoção da saúde dos portugueses. Quer partilhar connosco alguns dos desafios do programa, alguns dos resultados já obtidos e como vê o futuro do programa? Resultados, posso falar, este ano, 18.378 pessoas atendidas até outubro de 2013. 833 dos quais crianças e jovens, 2.121 encaminhamentos. Resolvemos, de facto, com unidades móveis, ir para os bairros mais complicados de Lisboa e da região de Lisboa, irmos fazer rastreios em várias áreas, em vários domínios e procurar levar à prática o conceito da prevenção. E, portanto, sou firmemente crente que o investimento na investigação, na prevenção, tem uma rentabilidade muito elevada. E, portanto, foi uma opção que fizemos juntamente com a formação infantil e juvenil na área da saúde, e vamos agora também colocar no terreno uma unidade para a saúde juvenil e, portanto, em especialidades mais ligadas, por exemplo, à área visual, a saúde oral, auditiva, a nutricional, portanto, no terreno, como digo. Eu gostava de salientar que, ouvindo os vários participantes neste painel, e, por exemplo, agora a propósito da questão internacional, vejo que o nosso tempo, enfim, voa, estamos quase a acabar, julgo aqui por este cronómetro, mas todos nós, dos diferentes setores, nos desdobramos, por exemplo, cooperação internacional em África, por exemplo, na área da reabilitação, na área da ortopedia, na área das intervenções oftalmológicas, nomeadamente, por exemplo, com Cabo Verde. Ainda esta semana, como disse, estivemos a tratar para a formação e para a abertura de centros lá. E muitas vezes lá está substituindo-nos ao Estado. Eu esta semana, numa televisão, enfim, levantei esta questão. Santa Casa também não pode esticar em demasia. Mas quando, por exemplo, vamos a um país como Cabo Verde e ouvimos dizer o número de cabo-verdianos que vêm para Portugal por causa da hemodiálise ou por causa de outras doenças ligadas, por exemplo, aos diabetes e vêm para cá para tratamento e deslocalização e ficam cá um ano à espera de consultas e sem o devido enquadramento e nos pedem para irmos lá fazer a formação, abrir centros na área da reabilitação, pronto, junta-se aos esforços que o setor público faz ou que o setor privado faz também. Ou em Moçambique, onde abrimos um Instituto Nacional de Ciências da Saúde, o INCISA, que forma na área da terapia e da reabilitação. Ainda agora estamos a receber cá 8 técnicos que vêm concluir a sua pós-graduação e que apoiamos em permanência também com a ida de docentes nossos lá. E, portanto, são frentes de trabalho que juntam da investigação que são comuns aos vários setores, público, privado e cooperativo. E nós estamos aqui num tempo, como se disse no painel anterior, há muitos comentários, muitas análises, mas quem está no terreno, quem tem que gerir, quem procura as soluções, sabe que estamos num tempo também fascinante de descoberta de novas soluções para problemas ou antigos ou novos. E que quem gere, com responsabilidade máxima, tem muito esta obrigação de, com os vários operadores, hoje em dia é melhor dizer-se players, mas com os vários operadores, fazer a delimitação de áreas de intervenção, fazer-se esta precisão de níveis de intervenção que permita introduzir as tais economias de escala que devem sempre existir. Apesar da convergência, o tema do painel é a saúde, um setor convergente, da convergência de objetivos entre os diferentes setores de atividade. Nós, por exemplo, ao instituirmos bolsas de investigação na área das vertebromodulares e das neurodegenerativas, estamos a trabalhar em complemento com vários outros estímulos à investigação, que é um setor que nunca
Eu vou-lhe dar só um exemplo concreto. Alcoitão é um centro de excelência que é procurado pelas pessoas que têm essas situações tão infelizes. Mas se perguntar, e Alcoitão tem ao lado a Escola Superior de Saúde de Alcoitão. E em Portugal, como sabemos todos, passa-se muito isto. E não somos nós, quando chegamos às instituições, descobrimos a pólvora. Mas quando perguntava, a propósito da questão da investigação, quantos dos senhores que dão aulas aqui em Alcoitão é que fazem investigação aplicada no Centro de Medicina de Reabilitação? E dos que trabalham no SEMERRA, no Centro de Medicina de Reabilitação em Alcoitão, quantos dão aulas ou fazem mais pós-graduações ou doutoramentos na Escola Superior de Saúde que distam 100 metros uma da outra? Praticamente essa cooperação não existia. E, portanto, às vezes, e por isso é bom sentarmos todos assim nestes painéis, eu com o que ouvi aqui já levo matéria suficiente para refletir, para pôr as pessoas que dirigem este setor a interagir mais com outras, para de facto podermos fazer as tais sinergias, as tais poupanças, os tais mais ganhos de causa, melhores resultados no tratamento dos doentes. Ainda ontem no Porto vi como a Misericórdia do Porto tem também um excelente centro de reabilitação física na Perlada, no Hospital da Perlada. E, portanto, esta área da saúde, onde não podemos gastar nem €1 a mais, mas também não devemos gastar nem €1 a menos, é a área por excelência em que temos que trabalhar, de facto, em consulta permanente, partilhando saber, em rede, utilizando as novas tecnologias, e dou também aqui este testemunho. Se a área que está atrasada na Santa Casa em termos de informatização, infelizmente, esta área da saúde. E, dentre todas, defini essa missão como prioritária agora, neste mandato que estou no último ano, a modernização tecnológica da Santa Casa, da saúde é mais difícil, curiosamente, e devia-se ter sido, se calhar, a primeira. Se calhar, a última intervenção, é? Em princípio, sim. Sim, será a sua última intervenção. Vamos ter que acelerar aqui um bocadinho. Quero dar testemunho. Eu acho que as Misericórdias fazem um grande trabalho. Mas a propósito do otimismo, estamos num momento do país em que temos que celebrar o que é bom. Eu quero dar o testemunho de que há um ano, conheço muito bem os hospitais universitários de Coimbra, fui Presidente da Câmara da Figueira, o meu médico de família é lá, o professor José Manuel Nascimento Costa. Há um ano e meio teve o meu pai em coma 6 meses no Hospital Público, no Hospital São José, com serviços extraordinários de cuidados intensivos de neurologia, e toda a gente disse, vá para o Hospital São José. E o ano passado tive um familiar, um jovem, que foi operado no Hospital das Descobertas, onde teve este atendimento personalizado, extraordinário, com equipamento fantástico e pessoal de enfermagem e médico e auxiliar da melhor qualidade. E, portanto, nós também temos grandes profissionais e, portanto, o trabalho em conjunto na área que é o primeiro dos bens, eu sou daqueles que acredito na educação, na saúde, liberdade de escolha, tudo muito bem, mas a liberdade tem que ser efetiva. E estes 3 setores têm que pensar que estão condenados a trabalhar em conjunto, maior ou menor, que seja o Serviço Nacional de Saúde. Mas são todos bons. Apesar de tudo, em Portugal, na área da saúde, nos privados, no público e no social, temos excelentes unidades e excelentes profissionais. Eu sou filho de enfermeira e, portanto, tenho esse defeito de formação. Gosto de dizer bem da área da saúde e, por isso, agradeço o convite para ser intruso neste painel, como fui entre médicos ou especialistas, gestores já muito experimentados. Muito bem, muito obrigada. E já agora, aproveitando o mote que deu, passo ao Dr. Martins Nunes. O CHUC é já uma referência, tanto em Portugal como no estrangeiro, e essa marca Coimbra Health promete continuar a crescer, de facto, aqui na aposta da internacionalização. Existe então uma fórmula para contrariar estas projeções mais negativas e pode Portugal ser uma referência, pode a saúde ser uma marca no estrangeiro? Bom, eu acho que os problemas financeiros do país, todo este momento difícil que nós estamos a passar, nós já vencemos desafios talvez até maiores do que este. Nós tivemos que constituir um país, tivemos que ter uma nacionalidade, tivemos que sair de uma ocupação espanhola, tivemos muita coisa ao longo da nossa história e, portanto, este é mais um das questões cíclicas, como aqui foi dito de manhã, da nossa história. Eu não sou pessimista, eu sou um otimista. E sou um otimista porque eu acho que a saúde em Portugal tem excepcional qualidade, ela tem
quer a privada, quer a pública, quer das IPSS, tem excepcional qualidade, toda ela. Tem, neste momento, nós temos orientações no Serviço Nacional de Saúde, orientações muito precisas, com ganhos para os nossos doentes. O acesso aumentou, ao contrário do que se diz, o acesso aumentou, os medicamentos diminuíram de preço, as taxas remuneradoras têm mais justiça social, aumentaram o número de consultas, aumentou o número de cirurgias, portanto, aumentou o acesso. Quando se diz que isto está a condicionar, não está a condicionar. O próprio Serviço Nacional de Saúde modificou-se e alterou-se. Bom, e há aqui uma questão, se temos tudo isto, e se temos um brand de Coimbra, capital, um dos países portanto, de referência, uma universidade secular, temos uma saúde, temos uma marca, temos um brand, o que é que nós pensamos? Bom, nós somos a maior instituição de Coimbra, somos a segunda maior empresa em volume financeiro, seguida e precedida de duas celuloses, e a maior em emprego, com os seus 7.800 trabalhadores. Portanto, isto significava que tínhamos aqui uma responsabilidade acrescida. E entendemos que podíamos juntar o CHUC o motor de uma locomotiva na região de Coimbra. E, portanto, associámos a nós as 8 grandes tecnológicas de Coimbra, que vão desde o Instituto Pedro Nunes, que já foi a maior incubadora de empresas do mundo, é uma empresa de alta referência mundial, o Biocant, a Critica, a ISA, a Medicine One, e agora vamos integrar também uma nova tecnológica chamada National Genetics, que é uma parceria luso-chinesa na área do genoma. E, portanto, estamos a falar de empresas globais. Ora, temos isto. Temos um setor privado também muito prestigiado. Temos uma faculdade de medicina, uma faculdade de farmácia, uma escola de enfermagem de altíssimo nível, e nós criámos o Coimbra Health. E, portanto, nesta estratégia de internacionalização, o brand Coimbra, eu acho que Portugal é um país pequeno, não pode internacionalizar muitas marcas na área da saúde. Não poderá. Portanto, e nós estamos a percorrer esse caminho. Fizemos um acordo já na Alemanha com o segundo maior operador para sermos a unidade altamente diferenciada em Portugal. Não é para tratar tudo. Nós selecionámos, a nível do nosso hospital, 7 produtos. Aqueles em que não temos, ponto 1, lista de espera, que têm alto valor acrescentado, que são referências nacionais e internacionais, e associámos isso tudo também como outra componente. 14 dos 23 presidentes de sociedades nacionais científicas são de Coimbra. Temos 3 presidentes de sociedades mundiais, 3 presidentes de sociedades europeias. Portanto, este conjunto deu-nos uma dimensão. Fizemos isto na Alemanha, estamos a negociar neste momento mais 2 acordos. Tem que, por exemplo, para as bolsas, para os júris, tivemos que bater muito à porta de Coimbra, convidar os dirigentes destacados dessas sociedades a que presidem, como diz. Portanto, fizemos isto. Das neurociências. Portanto, lançámos alguns acordos. Temos um acordo firmado com Angola, um acordo de cooperação empresarial. Vamos receber no dia 25 as primeiras parteiras para formação num programa longo, em que vamos formar no nosso centro de simulação e depois nas nossas maternidades as parteiras angolanas. Estamos a preparar também um trabalho no sentido do estudo de mortalidade infantil e como resolver esse problema, portanto, na área do conhecimento. Estamos a estudar e vamos entrar agora num concurso para a gestão clínica num hospital africano, que não pertence, não é de língua oficial portuguesa. Estamos a ultimar essa proposta. Pelo menos gostaríamos de ser pré-selecionados. Já era muito bom, sobretudo com o panorama. A sua brevidade. Portanto, é neste conjunto que nós estamos a fazer a nossa internacionalização, conjugada com a cidade e com a região. Se nós falharmos, falha a cidade e falha a região, porque somos a maior empresa. Portanto, é neste sentido. Muito obrigada. Dr. José Carlos Magalhães, muito rapidamente, já vimos, de facto, que Portugal tem capacidade para atrair investimento, terá também capacidade para atrair os clientes e, efetivamente, pode o turismo da saúde ser uma realidade em Portugal? Muito rapidinho. Eu acredito que sim, mas há muito a ser feito ainda. Como o Dr. José Martins disse, o produto é excelente, mas ele precisa ser vendido, né? Eu acho que as pessoas que compram esse produto, elas precisam conhecer melhor o que é que nós temos aqui,
conhecer. A medicina portuguesa tem que se projetar mais. Eu acho que nós temos que... Isso acho que tem que ser uma ação concertada de Estado. Nós temos que promover mais congressos médicos, mundiais, locais. Eu acho que a gente tem que promover, tem que ter um programa de certificação, de acreditação dos hospitais, porque tem um selo, os nossos hospitais das HPPs, nós temos um selo da Joint Commission. Isso já é 50%. Para um americano, por exemplo, é 50% do caminho andado. Se o hospital é certificado pela Joint Commission, aquele hospital é seguro, eu vou para lá. Então, e tem poucos, existem poucos. Eu acho que a gente tinha que dar os braços, as mãos, para promover um programa que pudesse acelerar esse trabalho de acreditação. E também a gente precisa vender melhor os médicos portugueses. Eu acho que a gente precisa... Eu estou há 8 meses aqui, mas a qualidade médica aqui é excepcional, né? Eu conheço os médicos do Brasil, conheço os médicos americanos e a gente não está pior do que ninguém. Mas nós somos menos conhecidos, isso é fato. Então, há um trabalho de comunicação a ser feito aí para que esse programa tenha sucesso. Porque assim como, quando fala-se o tema turismo e saúde, o cenário é sempre que as pessoas venham para cá. Mas as pessoas também saem, né? A fronteira é aberta nos dois sentidos. Então, eu acho que precisa ser trabalhado esse tema de comunicação e qualificação, certificação, para que esse programa tenha sucesso de fato. Porque senão vamos continuar fazendo várias reuniões, como fazemos, eu vivo isso há 1 ano e meio, talvez, né? Mais intensamente desses últimos meses, mas fizemos muitas reuniões, mas de fato, concretamente, nós não vimos resultados. Só uma questão, é muito rápida, é o seguinte: quando nós falamos em internacionalização, nós estamos a falar unicamente da internacionalização assistencial. Essa é uma parte. A internacionalização a nível da investigação, dos ensaios clínicos, fundamentalmente, os acordos que fizemos no Roadshow de Londres, permitiu-nos alguma segurança nos próximos 3, 4 anos. Portanto, estamos a falar em produtos que estamos a investigar com a Critical Software, com a ISA, com uma série de empresas. Portanto, quando falamos em internacional, é a internacionalização de uma marca, mas que é uma marca diversificada entre a assistência, a investigação, os ensaios clínicos. Daí nós irmos inaugurar em janeiro o primeiro centro português no hospital público de ensaios clínicos fase 1. E aqui é que nós estamos a trabalhar. Portanto, é evidente que eu concordo inteiramente, o conhecimento da marca é muito importante. Claro. E, Dr. Salvador Mel, para fechar, ia-lhe pedir também para ser muito breve, portanto, internacionalização vai implicar excelência, vai implicar tecnologia também, como ouvimos. Que última mensagem gostava de nos deixar aqui para o futuro? Queria deixar uma mensagem de esperança e de otimismo. De facto, concordo que nós temos excelentes médicos, excelentes infraestruturas. Enfim, andamos por esse mundo fora e não vimos tão boas infraestruturas, nomeadamente, e sem denegrir o público, nomeadamente no privado, que tem sido alvo de maiores investimentos nos últimos anos do que o público, mas mesmo há hospitais públicos com excelentes infraestruturas que não envergonham ninguém lá fora, excelentes profissionais de saúde e, portanto, é possível, de facto, Portugal ter uma presença na internacionalização da saúde. Obriga à cooperação, sem dúvida nenhuma, não é possível fazer isto cada operador por si, isto obriga a haver uma estratégia concertada entre os operadores, sejam públicos, sejam privados, e o Governo. É fundamental que haja aqui uma estratégia concertada. Pela nossa parte, estamos muito disponíveis para jogar nesse campeonato. Já o estamos a fazer à nossa escala. Já temos, de facto, um gabinete de apoio ao cliente internacional e já recebemos clientes internacionais em áreas diversas, como a ortopedia, como a dermatologia, como a reabilitação. Já temos um conjunto de áreas onde recebemos clientes, a maternidade, já recebemos clientes internacionais, mas para que isto de facto tenha escala, tenha massa crítica, obriga a uma cooperação mais forte entre todos os intervenientes. É uma lacuna que o país tem, é esta capacidade de associação, é sempre muito difícil, mas
de facto seria interessante que fosse possível concretizar, porque senão é aquilo que diz o Zé Carlos Magalhães, aquilo que vai acontecer é que os doentes vão de cá lá para fora e não o contrário, porque nós temos desvantagens face à nossa situação económica. Portugal não está no mapa, portanto, para estar no mapa, nós temos que ter o dobro ou o triplo do esforço que os alemães, por exemplo, têm que ter, porque estão no mapa. Nós não estamos no mapa, de facto, internacional. Muito bem, muito obrigada. Saúde, um setor em convergência, então, faz parte do estudo das tendências, um estudo da APDC que penso que estará disponível durante o Congresso e no site da APDC também. Resta-me agradecer a este magnífico painel de convidados e pedir uma salva de palmas à audiência.